Bom dia, querida igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos essa manhã para o Evangelho de Marcos. Abram no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Nós vamos tratar sobre a parábola da semente. Marcos, capítulo 4, dos versos 26 ao 29. Vamos ler a Escritura. Diz assim: E ele disse: Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse a semente na terra, e vai dormir e se levanta à noite e dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Amém. Vamos então orar ao Senhor, curve sua cabeça, supliquemos ao Senhor. Amado Deus, nosso Deus e Pai, nós damos graças ao Senhor por esta manhã, por termos o grande privilégio de ouvir a Tua palavra, meditar nas coisas grandes que o Senhor Deus tem nos ensinado pelo Espírito Santo por meio da Tua Escritura revelada. Obrigado, Senhor. Realmente nós somos um povo privilegiado, separado do mundo, a quem o Senhor Deus aprove revelar os seus oráculos maravilhosos para o nosso crescimento, edificação e salvação. Essa manhã, Senhor Deus, nós te suplicamos que o Teu Espírito Santo novamente nos alegre a alma, Senhor Deus, com a mensagem, nos renove a esperança e também nos dê toda a paciência que nós precisamos como filhos de Deus que confiam no Senhor e nos planos do Senhor e na santa providência. Ajuda-nos nessas coisas, ó Pai. Ajuda-nos também a caminhar com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador maravilhoso. Jamais permita, Senhor Deus, que os nossos pés se desviem dos caminhos de Cristo, do Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor Deus nos permita viver uma vida piedosa, em santidade, pureza, nos afastando e lutando contra o pecado. Ajuda toda a igreja, Senhor. A igreja que agora ora e suplica para que vivamos aguardando, Senhor Deus, a bendita esperança do reino de Deus e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isso em nome do Salvador maravilhoso, Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero começar essa mensagem de hoje pensando em alguns acontecimentos, um do presente e outro lá do nosso passado, dos nossos pais, mas que estão de alguma forma relacionados. Atualmente, no nosso país, nós vivemos uma tensão muito grande. Eu creio que todo brasileiro que já tem mais ou menos uma ideia do que é um país, do que é a economia de um país, ele está sobressaltado com as coisas que podem vir a acontecer conosco depois dessa grande disputa que está havendo internamente com a Suprema Corte do Brasil, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Deputados e a Presidência da República, envolvendo agora um país estrangeiro, a maior potência do mundo, os Estados Unidos.
o presidente americano, ele impôs sanções no Brasil de 50%, uma tarifa de 50%. Isso significa dizer que tudo que o Brasil vender para os Estados Unidos, 50% vai ser só impostos que o Brasil vai ter que pagar para os Estados Unidos. Se o Brasil decidir impor sanções aos Estados Unidos também, significa dizer que tudo que nós formos comprar, que vier dos Estados Unidos, nós vamos pagar 50% de impostos. Então, tudo isso é ruim e mal. E tudo isso acontece porque o Brasil, há muitos anos, há alguns anos, vive sobressaltado politicamente. Vive num momento muito delicado em que as instituições estão perdendo o eixo, a direção correta. E as coisas estão andando de mal a pior, não apenas no cenário interno do Brasil, mas o Brasil, internacionalmente falando, ele está sendo visto como um país de ditadores, um país que não respeita a lei e a Constituição Federal. Então, essas coisas todas que estão acontecendo são fruto desses movimentos políticos no Brasil que já há algum tempo vem acontecendo. O país está instável. Os investidores estão tirando seu dinheiro do Brasil. Dólares estão saindo do Brasil. O Brasil está ficando mais pobre. O Brasil é um país sem liberdade, pouca liberdade. E essas coisas estão escalando, aumentando. A tensão sempre aumenta. É um tempo turbulento, tempo perigoso. As pessoas estão preocupadas em comprar, porque não sabem quanto vai custar, especialmente quem vai fazer compras de longo prazo, bens como automóveis, casas, coisas assim, que você vai passar 4 anos pagando, você não sabe como é que vai ser, já que as tarifas elas vão começar a acontecer daqui a 4 dias, e pode vir mais. Isso é só o primeiro, foi só o primeiro anúncio. Então todo mundo fica tenso. Quem tem lojas, por exemplo, que compram produtos para revender, não sabem quanto vai custar mais os produtos por causa dessa guerra tarifária. Esse é o problema atual. Mas lá atrás, no século XVII, quando nossos pais batistas reformados surgiram, havia um clima de tensão muito parecido com esse que nós vivemos agora. Um clima de tensão na Inglaterra, um clima de tensão que envolvia o governo inglês, o rei da Inglaterra. Um clima de tensão entre as igrejas reformadas daqueles dias, batistas, presbiterianos, congregacionais. E uma das ideias que se surgiu naquela época, uma das tensões, era que um movimento surgiu acreditando, um movimento religioso, acreditando que as mudanças deveriam acontecer na Inglaterra, e lembrem, a Inglaterra estava vivendo um caos político e econômico mais ou menos equivalente ao nosso atualmente. E a ideia naqueles dias era, é preciso um novo governo. E, na verdade, alguns evangélicos reformados diziam, é preciso que o reino de Deus chegue logo, avance. E a ideia que foi chamada na época, o movimento foi chamado na época de Quinta Monarquia. Era a ideia de que o reino de Deus deveria ser estabelecido na Inglaterra à força. Ou seja, à base da espada. Eles queriam derrubar o governo inglês e impor uma espécie de governo religioso que era a expressão do reino de Deus na terra. Esse movimento da Quinta Monarquia teve a participação de alguns batistas, especialmente batistas gerais e de presbiterianos e congregacionais também. Esse movimento ele não floresceu, era um movimento religiosamente equivocado, teologicamente equivocado, errado. O reino de Deus não vai ser imposto à força. O reino de Deus não vai
chegar por base de guerras humanas. Não são os homens que vão fazer com que o reino de Deus se apresente. Essa parábola que Jesus contou no Evangelho de Marcos, ela ensina muito sobre isso. Sobre as tensões, sobre a calma, a paciência, a esperança e sobre a chegada do reino de Deus. Olhe novamente para esta parábola, porque ela é muito pequena, ela é abreviada. E essa parábola só aparece no Evangelho de Marcos. Ela não está em Mateus, não está em Lucas e nem em João. Só Marcos tem essa parábola da semente. Alguns intitulam essa parábola como a parábola da semente que cresce de maneira secreta. Não é um título dos melhores, mas tendo em vista muitos outros títulos que já deram para esta parábola, esse é o melhor. Apesar de que a semente não cresce em secreto, não é isso que a parábola diz, é fato que a semente cresce. Ela cresce de uma maneira em que o agricultor não entende, mas ela está crescendo. A parábola diz assim: e ele, Jesus, disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra. E vai dormir e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Essa é uma das parábolas, irmãos, cujo significado tem sido mais debatido entre os estudiosos evangélicos, especialmente entre os estudiosos das parábolas. Parábola é um gênero à parte nas Escrituras Sagradas. Alguns estudiosos se dedicam a estudar só as parábolas que estão na Bíblia. Alguns só as parábolas que Jesus Cristo contou, como essa de Marcos. E dentre eles, entender o sentido, o significado dessa parábola tem sido uma disputa. Eu estava estudando um pouco sobre a história da interpretação dessa parábola, e nós temos pelo menos umas 20 interpretações do significado dessa parábola. O que essa parábola quer dizer? Qual é o ensinamento aqui dessa parábola? Tem muitos ensinamentos, na verdade, mas qual é o grande ensinamento dessa parábola? Qual é o elemento principal que nós temos aqui nessa parábola? Nós temos aqui, irmãos, alguns pontos interessantes que eu gostaria de mencionar com vocês. Primeiro, fazendo um apanhado geral do que o Senhor Jesus disse nessa ilustração da parábola. Ele trata das questões relacionadas ao dia a dia de um homem do campo que vive da agricultura. Então ele fala de um agricultor, ele disse, um homem lança semente na terra. Então ele começa trazendo à luz a figura de um agricultor que vive de plantações, que lança a semente, ele semeia a terra, né, para que a terra mais tarde venha a produzir. Depois ele fala a ação do agricultor. Depois de semear, ele vai para casa. E aí então o texto diz, ele vai dormir e se levanta noite e dia. Ou seja, ele fala sobre a passagem do tempo. O agricultor lança a semente, ele não vai no dia seguinte colher. O texto diz, ele se levanta noite e dia, ou seja, o tempo passa. O tempo corre até o dia em que a semente vai germinar, nascer, crescer e dar fruto, se tornar uma planta. Não é? Então, a expressão se levantar noite e dia e dormir e se levantar noite e dia significa o tempo correndo, passando continuamente. Então, vem a parte misteriosa.
A semente brota e cresce e ele nem sabe como. Como é que acontece esse mistério, irmãos, de você tomar uma semente e jogar essa semente, a semente ela é extraída do fruto e você lança a semente numa terra seca, no chão, e a semente, por si só, o texto diz, a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Como é que isso acontece? Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, nós estávamos lá na minha casa no interior, ajeitando uma calçada, consertando ali uma coisinha quebrada. E nós vimos ali uma plantinha, tinha assim uns 30 centímetros. Estava nascendo colada na calçada assim, saiu na beira da calçada. E aí eu pensei que fosse mato. Né? Eu vou arrancar isso aí depois, limpar o terreno, depois eu arranco isso aí. Aí uma tia minha chegou e pegou assim nessa folhinha, na plantinha, tirou uma folha, amassou e disse, olha, está nascendo um pé de cajá aqui. Um pé de cajá não vai dar certo aqui, nesse lugar. E aí eu peguei, ela disse, cheire aqui. Eu cheirei a folha, irmãos, cajá. Cheiro de cajá. E aí eu disse, deixa ela aí, não está atrapalhando ninguém, deixa aí para ver. Vamos ver se é. A gente ficou na dúvida se era ou não cajá, né? De onde é que veio esse cajá? Ninguém come cajá aqui, não tem pé de cajá por perto. Então a gente ficou na dúvida, deixa crescer mais. Depois eu arranco. E aí, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Passou o tempo, ela foi crescendo muito rápido. Ela crescia muito rápido. Chegou um senhor para fazer um serviço de madeira na minha casa. Foi cortar lá uns pedaços de caibro. E eu perguntei a ele, seu Jorge, o senhor sabe que planta é essa aqui? O senhor é do interior, tudo. Ele olhou aqui. Disse, rapaz, isso aqui é uma madeira muito boa. Madeira nobre. E ele disse lá o nome, né? Gonçalá. Não sei se alguém aqui conhece. Gonçalá. Essa madeira aqui é difícil encontrar. Ela é uma árvore que cresce muito, vai ficar muito grande. E eu pensei, eu achei que fosse cajá. E ele disse, não, é certeza, Gonçalá, eu conheço. Deixa ela aí. Eu sei que ela foi crescendo, e aí foi começando a pensar, rapaz, essa bicha vai dar trabalho para arrancar agora, que já está um tronquinho grande, né? E aí resolvemos deixar essa árvore lá crescer para ver o que é que ia acontecer com ela. 1 ano e meio. Hoje ela está mais alta que o telhado da nossa casa, lá, essa árvore. Ninguém aguava, ninguém lançou semente, ninguém sabe como essa semente chegou até ali, e muito menos como a coisa crescia tão misteriosamente. É exatamente o que acontece aqui com o agricultor. Ele lança a semente, vai embora, o tempo passa, a árvore começa a crescer e o agricultor nem sabe como isso acontece. Ele não conhece o processo misterioso da vida, de uma semente morta germinar e dar vida. Ele só sabe o que acontece porque ele vê. Ele tem a experiência. Ele sabe que se lançar a semente, ela vai produzir. Ela vai crescer, vai germinar, nascer e dar fruto. Mas ele não sabe como esse processo misterioso acontece. Só sabe que o processo acontece. Esse é um outro elemento interessante que está na parábola. O verso 28 diz, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. Aqui o Senhor Jesus está mostrando as etapas desse processo. Começa com a semente caindo no solo, depois a germinação da semente, então vem as etapas do crescimento. Primeiro, a folha, depois a espiga e depois os grãos na espiga. Pense numa espiga de milho, por exemplo. Vem a folha do milho, depois dá ali a bonequinha, não é? Aquela bonequinha não tem ainda os grãos, mas os grãos vão chegar lá. E quando você menos espera, está lá uma boa espiga de milho, com centenas de grãos de milho nela.
E o verso 28 diz que a terra produz por si mesma o fruto. Essa palavra, por si mesma, na língua grega, é a palavra automato. É a mesma palavra que nós usamos, por exemplo, para automático. Isso aqui funciona automático. Você não precisa fazer nada, é automático, a coisa faz sozinha. Ligou na tomada para ter energia, é automático. Lembra quando você ia pegar o café, né, irmã Remédios? Põe lá a aguinha no fogão, espera ferver, depois coloca lá o pozinho no pano, põe o café, aperta lá o paninho, espreme o paninho para sair o café. Isso aí é manual. Hoje você põe na máquina, é automático. A máquina já derrama o cafezinho ali, você bota só a xícara embaixo, está tudo prontinho. Automatizado. Pois é isso que está sendo dito aqui, que automaticamente a terra produz o fruto, a planta cresce, se desenvolve e dá o seu fruto de maneira automática. É claro que não tem nada a ver com um sistema elétrico como os nossos, que as coisas funcionam automaticamente, porque precisa de uma espécie de energia para que a máquina funcione e gere o automatismo. Aqui não. A energia é da própria terra e da providência de Deus atuando ali para que a coisa aconteça, para que germine. Não há uma explicação, irmãos, para que tudo isso aconteça, esse processo de germinação, crescimento e frutificação, se nós tirarmos dali algo chamado poder de Deus. Há um poder de Deus ali atuando para que todo esse processo aconteça de forma automática. O que a parábola está dizendo aqui é que o agricultor não faz nada. Ele lança a semente e vai embora, e o tempo passa. Enquanto o tempo passa, acontece o processo automático. No grego, a semente germina, a planta começa a crescer, saem as folhas, saem as espigas e as espigas começam a ser cheias de grãos. Quando está tudo prontinho, aí vem o verso 29. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente, aí a parábola volta para o agricultor. Imediatamente, ele mete a foice porque é chegada a colheita. Então, Jesus, ele traz uma ilustração bem interessante, porque o último passo aqui desse processo automático do crescimento é o agricultor chegar com a foice, cortar para extrair o fruto e consumir. Ele vai colher, fazer o processo de colheita aqui. Isso se aplica, claro, a qualquer tipo de árvore frutífera. Né? Qualquer que seja a planta, o processo é similar a esse aqui. Começa com a semente, termina com a colheita. E todo o processo é automático. A terra produz de si mesmo, por si mesma. Mas Jesus, claro, não estava aqui nos falando sobre essa questão toda do crescimento de uma planta, né? De como se dá esse processo, ou descrevendo simplesmente. Todo agricultor sabia que era assim. Na verdade, Jesus está falando de algo que eles sabiam que era assim. Ele dá um exemplo comum. Qualquer pessoa sabe que é assim. Sabe que o processo é esse. Só não sabe como isso acontece de maneira detalhada. Cada etapa mini, pequena. Mas sabe que o processo é exatamente esse. Se Jesus conversasse com um agricultor daqueles dias e pedisse para ele relatar, ele relataria exatamente assim. Lanço a semente, depois vou para casa, porque é preciso tempo para que a semente possa germinar, começar a crescer até frutificar. E quando o fruto está bom, a gente vai lá e colhe. Não é esse o processo? Para o milho, para o feijão, para o arroz, qualquer coisa. Então Jesus não está falando de algo novo no sentido da linguagem da agricultura, do mundo agrícola. Mas isso é apenas uma ilustração por meio da parábola do reino de Deus. Olhe que
o verso 26 começa justamente o Senhor Jesus dizendo: assim é o reino de Deus. Jesus não está falando ou explicando para eles assuntos da agricultura. Ele está tomando um assunto bem comum da agricultura e dizendo: o reino de Deus é semelhante a isso que acontece aqui. E o que acontece aqui? Em que o reino de Deus se assemelha com a parábola da semente? Ele cresce de maneira que nós nem sabemos como. Ele cresce de maneira que nós nem vemos. Irmãos, há uma lição muito importante nessa parábola, que geralmente nós não vemos. E a lição é a seguinte: o reino de Deus está crescendo na terra, embora nós não consigamos enxergar esse crescimento. Mas ele cresce, ele se desenvolve. Isso é tão bom, porque como igreja de Jesus Cristo, nós sabemos que aquilo que é o papel da igreja vem sendo executado de maneira melhor ou de maneira não tão boa, mas o reino de Deus vem crescendo mesmo assim. Lembra que Jesus diz, olha, os apóstolos chegam para o Senhor e dizem, Senhor, tem alguns ali falando do teu nome. Eles não são dos nossos. Jesus diz, deixa eles falarem. Porque se não for contra nós, eles não vão espalhar. Então, assim, algumas igrejas trabalham muito, outras nem tanto. Mas mesmo assim, juntando tudo esse esforço, pouco e muito, a igreja avança e o reino de Deus avança na terra. A segunda lição aqui é que o reino de Deus avança na terra não por causa do trabalho da igreja. Porque nós podemos pensar e nos gloriar como se o reino de Deus avançasse porque a igreja trabalha na terra. Porque a igreja está fazendo sua parte. Então o reino de Deus avança. Não é essa a lição da parábola. Note que o agricultor vai dormir. Ele lança semente e vai dormir e o tempo passa. E de maneira que ele nem sabe como, a semente germina e a planta começa a crescer. E a lição aqui, desta parte da parábola, assim como da parte que fala da operação automática, onde se diz aqui no verso 28 que a terra por si mesma, isto é, automaticamente produz o fruto. A lição aqui, meus irmãos, é que essa operação que faz com que o reino de Deus cresça, esteja em crescimento, como uma árvore que está crescendo, avance. Essa operação aqui é realizada miraculosamente, automaticamente, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma passagem similar que traz uma ideia do poder de Deus que deve chamar a nossa atenção. Numa certa ocasião, Jesus Cristo estava falando e ele repreende, dizendo que se os homens não clamassem por Deus, as pedras clamariam. É claro que o Senhor usa uma linguagem hiperbólica e poética para tratar desse ponto, para mostrar o poder, como o nome de Deus não deixaria de ser exaltado na terra. Mas a ideia é exatamente a mesma que está aqui, porque a ideia que está aqui na parábola é que o reino de Deus vai crescer. A igreja trabalhando muito ou trabalhando pouco, a igreja não é quem faz o reino de Deus crescer, mas é o poder de Deus, é a operação de Deus, é a providência de Deus quem faz com que o reino de Deus vá crescendo na terra. Toda a glória, meus irmãos, pertence a Deus, em todas as coisas, em tudo,
tudo pertence ao Senhor. É o seu poder quem opera, é o seu poder quem faz maravilhas, é o seu poder quem cura doentes, é o seu poder quem salva homens. Cristo abre os olhos do pecador pela ação poderosa do Espírito Santo. Então é uma obra de poder que Deus realiza para salvar um pecador, tirá-lo das escuridões das trevas e trazê-lo a Cristo. É uma obra de poder de Deus, providencial. Veja, o pregador, ele lança a semente, ele prega a palavra, nada acontece. Ele, de maneira maestral, exegeticamente preciso, ele ensina as Escrituras, nada acontece. Os judeus, nos dias de João, nos dias de Lázaro, eles não ouviram uma instrução sobre a ressurreição. Eles viram a ressurreição, viram o poder de Deus atuando em Lázaro que estava morto. Eles viram e ouviram o Senhor Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, que estava morto há 4 dias, saiu da sepultura caminhando, vivo. Eles viram aquilo. Não foi uma explicação teológica, não foi um pastor explicando um texto da Bíblia. Eles viram o poder de Deus e não creram. Nada acontece se Deus não usar o seu poder para trazer o pecador a Ele. Nós estamos falando nessa parábola de Deus operar o seu poder para que o reino de Deus continue crescendo. Nós estamos vendo aqui que Jesus ensina que o reino de Deus cresce, irmãos, de maneira miraculosa, misteriosa, de maneira poderosa, mas ele cresce pela ação do próprio Deus. Como a árvore, como uma planta cresce de maneira que a terra mesma faz com que ela produza. É Deus operando. Há um outro ensinamento aqui nessa parábola que também deve nos despertar. E o outro ensinamento aqui é o da paciência. Sabe, irmãos, nós precisamos ser pacientes. O agricultor tem que ser paciente. Ele lança semente e vai embora. Diz o texto: como se um homem lançasse semente à terra e vai dormir. Volta para casa, depois de lançar a semente na terra, vai dormir, se levanta noite e dia, o tempo passa, dia a dia, dorme, levanta, dorme, levanta, dorme, levanta, o tempo vai passando, correndo. Ele tem que esperar, ele tem que ser paciente, tem que chegar o tempo certo, esperar o período de crescimento e de frutificação terminar para que ele possa colher. Às vezes nós achamos que podemos acelerar esse processo, ou mesmo estipular o tempo do processo, como se um agricultor pudesse lançar uma semente na terra e dizer: eu quero colher no próximo sábado. Não é assim que funciona. Ele tem que esperar o processo divino. Vamos pensar que o processo é natural, organicamente falando, mas sem o poder divino nada desse processo acontece, não automatiza. Assim é com o reino de Deus, irmãos. Vamos aguardar. A igreja está caminhando, o reino de Deus está chegando. A tensão que existe em relação ao ensino do reino de Deus é: o reino de Deus está aqui, mas ainda não. Isso é meio confuso, não é? Ele já está aqui, mas ainda não. Ou seja, ele já está aqui em parte, ele cresce, mas ainda não está aqui totalmente. Isso só quando o fim dos tempos chegarem e o reino for plenamente instalado na terra. Até aqui a tensão está e não está, é a tensão que nós convivemos com ela. É preciso ter paciência para aguardar Deus agir no momento dele, a maneira dele,
Nós somos muito rápidos e muito ansiosos em nossas coisas, em nossos planejamentos, em nossos propósitos. Nós planejamos tudo matematicamente calculado, projetamos tudo, traçamos um gráfico de como as coisas vão acontecer em nossa vida. Não é assim. Eu não estou dizendo que você não deve planejar. Eu estou dizendo que, embora você planeje, saiba que tudo virá no tempo de Deus. Seu planejamento pode não se concretizar. Pode não ser o tempo que você imaginou. Pode não dar certo. Ontem mesmo eu fiz um cálculo de ir no centro comprar umas coisas que estavam faltando em nossa casa. E eu disse, olha, daqui 1 hora a gente vai no centro. Nesse intervalo de 1 hora que estava faltando, eu vou fazer isso, isso e isso. E estava tudo cronometrado. Mas o que aconteceu? Eu saí 30 minutos depois, ou seja, eu gastei 1h30 naquilo que eu pensei que ia gastar 1 hora. E eu fiz correndo. Então, o nosso planejamento, é bom que se planeje para se organizar. Mas você tem que saber, é Deus quem vai abençoar, quem vai ratificar isso aqui. Não é dizer, de fato será assim. Ou Deus vai dizer, não, vai ter um pouquinho de tempo a mais, vai demorar mais do que o que você espera. Eu conheço muita gente que planeja a sua vida, concursos públicos, começa a estudar, está tudo no esquema. Quando eu tiver 18 anos, eu já entro na faculdade, com 22 eu termino, com 23 eu passo um concurso público, com 24 eu estou estabilizado. Com 24 ele ainda está na faculdade. Não conseguiu terminar. Aconteceu tanta coisa nesse tempo que ele não previu, que ele não sabia, que o planejamento dele foi frustrado. O ensino aqui é, tenham paciência. O reino de Deus está crescendo como uma planta, misteriosamente, por um lado, porque ninguém sabe como o processo acontece, ninguém vê o processo acontecer, mas ele está crescendo. Ele cresce. Essa árvore que eu falei para vocês, ela ainda está crescendo. Ela já está maior do que a casa, mas ela está crescendo. Lá no cume da árvore, lá nas últimas partes da árvore, está cheio de folhinhas novas, nascendo, galhinhos, raminhos novos. Está crescendo ainda. Ainda vai subir mais. Eu lembro que o Senhor, que disse qual árvore era de verdade, ele disse, essa árvore fica muito alta, frondosa, você vai ver. Essa daqui é uma árvore de ficar com um tronco grosso. Ela ainda está assim, ó. Então está crescendo. Mas, irmãos, ninguém vê o crescimento. Quando eu estou lá no terreno, todo dia eu olho para essa árvore e ela parece estar do mesmo tamanho. Ninguém vê o crescimento. Você olha para o André, para o Miguel, já está diferente, né, de quando nasceu, mas só tem nem 60 dias ainda. Olha como já mudou, né? Cresce, a gente não vê, você vê o menino todo dia, ele muda todo dia, você não percebe. Você percebe olhando para trás e olhando para o presente. Assim é o reino de Deus, está crescendo e nós nem vemos. Temos que ter paciência, esperar, aguardar Deus agir. Às vezes somos rápidos para tentar mudar as coisas na igreja, mudar uma pessoa. Irmãos, toda correção é boa e saudável, mas é preciso dar tempo para que Deus haja. Nós não conseguimos mudar as pessoas ou as igrejas, uma instituição, impondo. Não é assim que o processo acontece. Há um processo de maturação. Esse processo de maturação, ele não é só lento, como ele é saudável. Eu lembro também, no processo de reforma da igreja, que a igreja, irmãos, a primeira igreja que eu pastoreei, ela foi sendo reformada devagar. Às vezes as pessoas iam na nossa igreja e diziam, essa igreja ainda não é reformada, não é? Porque eu falava que era uma igreja reformada. E eu dizia, por que você diz isso? É porque esse negócio aqui está errado. Eu disse, não, está errado, nós sabemos disso, mas vamos mudar. Só não chegou a hora de atacar esse fronte aqui.
A gente está construindo ali. Depois de construir aquela barreira ali, a gente vai para essa. Então a gente está reformando. Uma igreja reformada e sempre reformando. O processo é lento. Como é que eu vou mudar a música de uma igreja que está habituada a cantar de uma certa maneira, certas músicas? Não se muda esse processo assim. Domingo foi errado, próximo domingo tudo é certo. Não, você vai ensinar primeiro, mostrar primeiro por que tem que mudar, ensinar novas canções, explicar por que são as melhores, até que a igreja mature esse processo, entenda que esse é o melhor. Ela precisa ser convencida que está certo este novo processo e que o antigo está errado, biblicamente. Aí então, consolidado isso, a gente vai atacar um outro ponto que precisa ser reformado. Sempre é assim, meus irmãos. É um processo que exige paciência da nossa parte. Eu lembro de um irmão, o pessoal chama hoje de calvinista na jaula, né? Ele descobriu o calvinismo, aprendeu que o calvinismo é bíblico. Aí ele virou um leão, queria matar os arminianos. De verdade, irmãos. De verdade não, né? Não queria matar literalmente, mas ele queria, eram hereges, filhos do diabo. Pastor, expulse logo da igreja, expulse logo. Não, irmão, calma. Se fosse assim, eu tinha te expulsado. Você está aqui agora, ó. Calma, vamos ensinar. Vamos ensinar o que a Bíblia diz. Devagar. Você aprendeu mais rápido, alguns aprendem mais devagar. É o tempo de Deus. Calma. Todo processo exige tempo, mudança. Mudança exige tempo, paciência. E é preciso fazer assim. O exemplo da planta que cresce, da semente que se torna uma planta frutífera, é um exemplo importante para a nossa vida inteira. Não só para o reino de Deus, que cresce como essa planta, mas para a nossa vida como cristãos. Até que chega o momento da colheita. E o momento da colheita aqui na parábola, irmãos, é o momento do juízo. A colheita acabou o tempo, findou o processo, vamos então recolher no celeiro o trigo e queimar o joio. É o tempo final. Então, essa parábola, ela ensina duas coisas importantes. Me dediquei mais à primeira, mas são duas coisas importantes. A semente que cresce, mostrando que a igreja, ou melhor, o reino de Deus, cresce pelo poder de Deus, de maneira que nós nem sabemos como, nem vemos. E vai chegar um momento em que o reino de Deus será plenamente instalado, e esse é o juízo de Deus, a colheita final, em que novos céus e nova terra terão lugar em relação a este mundo que nós vivemos hoje. Aguardem com paciência, esse dia chegará. A árvore está crescendo, o reino de Deus está crescendo. Você pode não ver, você pode achar que a igreja está regredindo, porque igreja e reino são coisas até parecidas. Então parece que se a igreja regride, o reino regride. Não, o reino cresce. A igreja também cresce, porque é uma promessa de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer quando a igreja atacar essas portas. As portas vão ruir, a igreja vai avançar e crescer. Mas às vezes nós não percebemos. Nossa igreja local tem um problema sério, e nós pensamos a igreja está morrendo. Não, a igreja de modo geral está crescendo, está avançando. Talvez aqui haja um problema, aqui nessa igreja local, mas isso não quer dizer que é um problema universal. Não quer dizer que a igreja de maneira mundial está regredindo. Ela cresce, irmãos, mesmo na perseguição. Mesmo na perseguição, a igreja sempre cresceu. Quando se parecia que a igreja estava morrendo e acabando e sendo destruída, ela crescia. Ela estava crescendo. O reino de Deus é exatamente assim como Jesus diz aqui na parábola. Ele está crescendo. Embora você não veja, não perceba, não note, mas o reino de Deus está crescendo até chegar o momento final da colheita. É só aguardar, esperar, porque a providência do Deus Todo-Poderoso está em ação, operando.
trabalhando e vai continuar até o fim, porque o crescimento do reino não depende de nós. O crescimento do reino de Deus depende de Deus, o Senhor do reino. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar e logo em seguida nos preparar para a nossa assembleia. Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigado, bendito Deus, pela tua palavra agora pregada, ensinada. Senhor Deus, anime nossos corações para esperar no Senhor, na força do teu poder, para nos dar paciência, Senhor Deus, para o crescimento, para a edificação da igreja, para o avanço do Evangelho, mas sempre na certeza, Senhor Deus, de que o reino de Deus avança, cresce e não pode ser parado. A igreja do Senhor Jesus Cristo também é assim. Ela avança e não pode ser parada. O Evangelho é imbatível, Senhor, invencível, e nós te louvamos por ele, pela palavra do teu poder. Obrigado, Senhor, por nos dar o teu Filho santo e amado e precioso, Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, cujo sangue, Senhor Deus, nos limpa todo pecado. É por ele que o reino avança. É por ele que a igreja continua de pé. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te suplicamos e rogamos verdadeiramente, Senhor, que tu nos ajude dia a dia. Nos faça crescer em fé. Crescer, Senhor Deus, no conhecimento de Cristo Jesus. Crescer na doutrina, Senhor Deus, para nos fortalecer contra as investidas de Satanás. Crescer em santidade e pureza, Senhor Deus, para não cairmos em tentação e em pecados horríveis. Ajuda-nos nisso, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós te suplicamos com sinceridade, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Nós vamos agora preparar a mesa para a nossa assembleia. Daqui a 5 minutos começamos a nossa assembleia aqui. Quem quiser beber ou ir ao banheiro, eis o momento.